Oi meninas, eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre o relato da minha vida de casada aos 16 e do meu parto. Porque quem não sabe, eu tenho um filho de 2 anos, o Gabriel Henrique. E eu casei nova, porque eu e ele, a gente namorava, e eu engravidei do Gabriel. E aí a gente foi morar junto. Foi muito difícil no começo, muito difícil ser uma adolescente, dar conta de tudo, dar conta de casa, de filho, de marido, ter que fazer almoço, lavar roupa. É muito difícil. Quando eu engravidei do Gabriel, eu tinha muito medo. Muito medo do parto normal, muito medo. Só que era meu sonho ser mãe. Então, eu nunca que pensei em interromper a gravidez por causa da minha religião. Eu sou evangélica e isso pra mim é errado. Eu não aceito. Então, eu nunca pensei em interromper minha gravidez e eu resolvi em ter o Gabriel nova. Mesmo sem ter casa, mesmo sem ter carro, mesmo sem ter nada, eu resolvi ter o Gabriel. E os meses foi se passando, foi tudo muito complicado. Eu tive bastante dificuldade na minha gravidez com o pai do Gabriel, meu marido. Tive bastante dificuldade porque tudo muda, os hormônios mudam, tudo muda. Então a gente teve bastante dificuldade juntos. Mas graças a Deus a gente superou tudo. E o meu parto, eu resolvi fazer o relato do meu parto agora pra vocês porque o que eu sofri pra me ganhar o Gabriel é o que me faz pensar e repensar 3, 4, 5 vezes em ter outro filho. Não agora, mais pra frente, se Deus quiser, eu não é uma coisa que me permite agora eu pensar, porque eu tenho muito medo de ter filho. Eu sofri muito do Gabriel porque eu fiquei em trabalho de dilatação e contração. Eu começou isso numa quinta-feira cedo, de manhãzinha. Uma cólica. Eu acordei e tava com cólica. Só que eu voltei a dormir, porque eu não tava querendo contar no aplicativo que eu baixei, porque é assim, ó, na minha gravidez eu não dormia à noite, só de manhã. Eu ficava a madrugada inteira acordada e de manhã eu conseguia dormir, porque eu me dava muita insônia. Aí o que eu fazia? Dormia de manhã. Quando dava umas 6 horas eu conseguia dormir. E, e eu peguei e me acordei pra contar. Isso era umas 11 horas mais ou menos. Me acordei pra contar. Só que eu tava com muito sono e voltei a dormir. Quando deu meio-dia e 45 por aí, eu me acordei com uma cólica mais forte e vinha mais rápido. E a minha barriga ficava bem dura. E eu pensei assim, meu Deus, será que o Gabriel vai nascer? Só que eu fiquei preocupada porque tava vindo de 5 em 5 minutos a cólica. Só que não era uma cólica forte, era uma cólica bem fraquinha, bem pouquinha. E eu peguei e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, vem aqui que tá vindo cólica de 5 em 5, eu tô preocupada. A minha mãe veio correndo e falou assim, vamos pra policlínica, né? Pra ver, porque aqui onde eu moro, em Bombinhas, não tem hospital, é policlínica. É só a policlínica. Então eu fui pra policlínica. Chegando lá na policlínica pra ver as dilatações, pra ver se eu tava dilatando, eu estava com um dedo só, apenas. Um dedo. E aí o que eu fiz? Eu tive que esperar. Eu tive que esperar. Aí eu fiquei quinta o dia inteiro, sexta o dia inteiro. Sexta-feira eu sofri demais, porque eu fiquei sem comer até eu ganhar. Sem comer nada. Sexta-feira passei com dor, fui de tarde na policlínica, nada. Continuei com o dedo. E eu cheguei lá, na policlínica, eu tava preocupada. Eu só caminhava, sabia? Só caminhar. Porque eu queria ganhar logo, porque eu tava sofrendo muito, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, só sabia tomar banho, só tomar banho. E eu cheguei lá na policlínica, a médica falou assim, tá com o dedo. Não vai ser dessa vez ainda. E eu cheguei em casa, comecei a ficar preocupada e fui tomar banho. Porque o médico falou, quanto mais você alisar a barriga, mais da contração, mais ativa pro bebê nascer. Eu falei, tá bom. Então eu ia tomar banho, eu caminhava, eu passava, porque eu nunca fiquei parada. Aí eu peguei e sexta-feira de noite eu fui pro hospital, porque a policlínica tava fechada. Era de madrugada, eram umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu fui pra Balneário. E chegando em Balneário, no hospital,
A médica fez os exames e disse assim, não, vai nascer daqui umas 3, 4 semanas ainda. E eu fiquei preocupada, porque eu tava sentindo cólica. E umas semanas atrás, o bebê da minha amiga tinha falecido. Então eu pensei, meu Deus, protege meu filho. E eu fui pra casa. Chegando em casa, sábado de manhã, eu não aguentava mais. Eu fui lá na casa da minha mãe, chorando, e falei, mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não consigo comer. Eu sentava pra comer e vinha contração, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, nada. Aí minha mãe falou bem assim, vamos pra policlínica. Vamos lá, não vamos pro hospital direto, porque chegar lá não é nada. Vamos pra policlínica. Se você não estiver dilatando, vamos ligar pro doutor e vamos marcar tua cesariana pra hoje. Porque a cesariana aqui é muito cara. Então eu ia marcar a cesariana pra me parar de sofrer um pouco. Aí eu falei, tá bom. Meu pai que decidiu pagar a cesariana pra gente, pra mim poder parar de sofrer, porque eu tava sofrendo demais. Não, tá bom, pai, não tem problema. Vamos lá ver. E quando eu cheguei lá no médico, na policlínica, eu estava com 6 dedos. Então, com 6 dedos, o médico internava no hospital. Aí a mulher falou assim, você quer a doutora falou assim, você quer um encaminhamento? Eu falei, eu quero. Tu quer ir de ambulância ou de carro? Eu falei, quero ir de carro, não quero de ambulância. Porque daí não ia dar tempo de chegar em casa, tomar um banho ainda, lavar meus cabelos que eu tinha que lavar antes de ir. Eu queria lavar antes de ir. E eu cheguei lá eu cheguei lá no hospital. Aí tinha um monte de grávida lá, esperando, né, pra ser atendida. E umas caminhando pra poder dilatar, pra elas poderem ir pra ganhar. E eu cheguei lá e o médico falou assim pra mim, um médico super atencioso, não tem do que reclamar. Perguntou pra mim de quantas semanas eu tava. Aí eu falei que eu tava completando 38 no sábado que eu ganhei. Aí cheguei lá pra me ganhar. Ele falou assim pra mim, como é que vai ser o nome dele? Eu falei assim, vai ser Gabriel Henrique. Ele até brincou e disse que o nome dele também tinha Henrique, né? Pra me acalmar. Ele falou assim, vamos ver se o meninão vai vir hoje? Eu falei, vamos. Aí ele foi lá fazer o exame de toque. E realmente eu estava com 6 dedos e fui internada. Aí começou um pouco mais de sofrimento. Me colocaram no banho, que eu adorava tomar banho, me acalmava. E ela veio tirar sangue, porque o médico desconfiou que eu estava com anemia. Ela veio tirar meu sangue. Quando ele veio com o resultado, eu estava com anemia profunda. E talvez eu não ia aguentar ter um parto normal. Então, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu me internei 11h45. Ele falou assim pra mim, se você não ganhar até 7h30, eu vou te encaminhar pra sala de parto da cesariana. Eu falei, tá bom. Só que eu fiquei preocupada, e porque a menina que tava dentro da sala comigo, ela tava tentando me apavorar, só que eu mantinha calma em Cristo, porque eu orei muito, muito, eu orava todo dia, conversava com Deus todo dia pra Deus me acalmar naquela hora, não me deixar preocupada, não me deixar estressada, porque o que mais acontece é grávidas estressadas, descontando na família, eu não queria isso pra mim. Até porque a minha família tava indo pra lá ficar comigo, perto de mim. Meu pai, meus irmãos, a madrinha do Gabriel, o Dindo do Gabriel que me levou. A família do Giovanni de Joinville, do meu marido, tava vindo no dia que eu fui ganhar. Então todo mundo tava indo me apoiar, então eu pedi pra Deus assim pra me dar força. A minha mãe tava lá. Só que infelizmente na época que eu ganhei, minha mãe não pôde entrar comigo pra sala de pré-parto pra mim dilatar, minha mãe não pôde entrar. Eu queria muito que ela entrasse, mas ela não pôde. Então eu peguei e fiquei no banho um tempo aí, tá. Aí depois de um tempo, a enfermeira veio botar o soro e ver se eu tava dilatando. Eu tava com 6 dedos, então ela teve que botar o soro em mim. Aí ela botou o soro. Quando ela botou o soro, já veio uma contração muito forte. Aí foi vindo contração, foi vindo contração. Aí depois ela falou assim pra mim. Ela falou assim, eu vou lá ver se ela tá dilatando. Se ela não tá, eu vou mandar ela pra casa. Porque daí eu ia fazer a cesariana, né? E eu pensei assim, meu Deus, tomara que eu vá pra casa. Porque tava doendo muito. Aí o que eu falei? Aí eu pensei assim, ó, vou pra casa, né? Daí, chegando lá, eu tava com menos de um dedo pra 10. Quando ela saiu da sala, Gabriel desceu pra nascer. Eu senti a cabeça dele bem baixa, só que a minha bolsa não tinha estourado, então ele tava com a bolsa ainda. Aí eu peguei e falei, e deitei na cama, porque a outra menina tinha ganhado antes de mim, um pouco antes. Ela tava 14 horas de trabalho de parto, ela ganhou um pouquinho antes.
eu me internei 11h45 e ganhei 3h35. Então foi super rápido desde a hora que eu me internei. E eu deitei na cama como a menina deitou, como a médica explicou pra ela, eu deitei. Aí eu peguei e deitei como o médico falou e fiquei esperando. Aí eu fiz uma força, assim, veio uma contração, fiz uma força. Aí um pouquinho da bolsa saiu, foi onde eu passei um pouquinho da mão. Aí eu falei assim pra enfermeira. Eu falei pra enfermeira não, eu falei pra menina que tava comigo. Eu falei, ó moça, você pode chamar a enfermeira que o meu bebê vai nascer? Mas eu falei bem assim, bem calma, porque eu não tava nervosa. Daí ela pegou e falou assim, tá bom. Ela chamou a enfermeira. A enfermeira entrou dentro do quarto e falou bem assim pra mim, parideira você, né? Eu até ri no momento, né, na hora. Daí ela falou assim, tu quer que a tua mãe entre? Eu falei, eu quero. Aí minha mãe entrou pra bater foto do meu parto, mas não deu tempo. Minha mãe não conseguiu, ela teve que me ajudar, teve que me fazer tudo. A enfermeira subiu em cima de mim, porque eu não tava com força, não tinha forças pra ganhar. Então a enfermeira subiu em cima de mim, eu fiz força, fiz força, fiz força. Fiz 5 forças pro Gabriel sair. Só que. E, e aí, na hora que eu parei, assim, antes de a gente ir pro quarto, eu tive que tomar soro, bastante soro. Porque eu tava com muita anemia. Então eu tive que tomar bastante soro antes de eu ir pro quarto. Só que graças a Deus, meu filho nasceu saudável, com saúde e perfeito, tudo perfeito, tudo. Quando ele nasceu, o pediatra me deu um susto, porque o Gabriel chorou antes da hora. Ele saiu da barriga e não esperou eu pra ele chorar. Ele chorou antes. Ele foi apressado e chorou. Então o médico foi ver o coraçãozinho dele e falou bem assim, mãe, a gente vai ter que fazer um eletro nele, porque ele pode ter um soprinho no coração. E aquilo me apavorou, porque o Gabriel foi muito apressado pra chorar e eu fiquei apavorada. Eu falei com Deus, falei assim, não, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, Deus me deu um filho perfeito e ele é perfeito. E eu fui fazer eletro e graças a Deus não deu nada, nada. Eu honro cada momento da minha vida que meu filho é perfeito. Então esse foi o relato do meu parto, o relato da minha vida, tá? E um beijo grande e fiquem com Deus.